Retornando, né, para a nossa mesma aula do dia, agora vamos para a disciplina de História, certo? Pega o livro de vocês, o livro 2, abra na página 217 e tem o título aí, Quem são os indígenas? E lembrando que, né, no mês passado, mês de abril, dia 19, foi o dia do índio, né? Os historiadores escolheram essa data comemorativa para fazer uma homenagem a esse povo, né, que deu bastante contribuição à formação da população brasileira. Você, algum conhecido seu é indígena? Os indígenas são pessoas que contribuem para a constituição da cultura brasileira. Eles e seus símbolos culturais aparecem frequentemente na televisão, em filmes e em desenhos. É comum pensar que indígena é a pessoa que usa pinturas no corpo e enfeites na cabeça feito com penas. Podemos dizer que, atualmente, essa imagem faz parte da construção de um estereotipo, ou seja, uma visão simplificada formada por ideias preconcebidas e alimentadas por falta de conhecimento sobre o assunto em questão. Na verdade, o que chamamos de indígena é bastante diverso. Existem várias etnias indígenas que são diferentes umas das outras. Entende-se por etnia grupo social que se diferencia em razão de cultura, religião, língua e comportamento. Dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que a população indígena atingiu 896.900 pessoas, distribuída em 305 etnias e falante de 274 idiomas. Então, veja só, hoje, com a modernização, com o passar do tempo, o grupo indígena está totalmente diferente quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, né? Naquela época, em 1500, os índios usavam adornos na cabeça, né, feito com penas, adereços, colares, corpo pintados, e hoje já não é mais assim, né? Se você for buscar através de documentários sobre os indígenas, você vai ver que eles em suas aldeias já se vestem como nós, já não utiliza as pinturas no corpo, a não ser para os seus rituais religiosos, né? Mas assim, a modernização foi também chegando nessas aldeias, nessas tribos indígenas. Mas também temos populações indígenas que ainda mantêm a sua tradição. E lá no terceiro parágrafo, quando ele o autor fala sobre etnia, ele diz assim: entende-se por etnia grupo social que se diferencia em razão de cultura, religião, língua e comportamento. Então, assim, eu tenho várias tribos indígenas e essas tribos indígenas têm etnias diferentes. Por quê? Às vezes seus rituais são diferentes, né? A cultura, a questão da comida, a questão da religião. Então, eles têm comportamento diferente. Apesar de ser o mesmo povo, né? Todos serem indígenas, mas cada aldeia tem sua cultura, sua religião e seu comportamento. Não é porque são indígenas que eles vão se comportar da mesma forma. E lembrando aí que esses dados, informado pelo IBGE, que é o órgão competente, né, que faz esse censo, essas pesquisas, foi em 2010, né? Então o dado aí está um pouco defasado. E geralmente essas pesquisas acontecem a cada 4 anos. Né? Mas brevemente vou fazer uma pesquisa e vou lançar esses dados agora atualmente, né, de 2020, como é que está a questão da população indígena aqui no Brasil. Prosseguindo para a página 218, temos lá, povos indígenas na formação da sociedade brasileira. É de conhecimento de vocês, né, que a gente já vem falando sobre os indígenas nas séries anteriores que vocês passaram. E assim, quando os portugueses chegaram aqui, já existia uma presença indígena aqui no nosso Brasil. Então, o Brasil não foi descoberto, né? Já existia
há várias tribos indígenas, ele já era povoado. O que aconteceu? Os portugueses chegaram aqui para fazer a exploração. Existe uma grande diferença entre descobrir e explorar, né? O Brasil não foi descoberto, ele já existia, porém a população que existia aqui somente era de indígena. Os portugueses chegaram aqui apenas pela questão de um desvio de rota, que eles tinham como objetivo chegar às Índias, que eles estavam em busca de comprar as especiarias. Então, teve um problema, apesar dele ter o domínio, nós sabemos que portugueses e espanhóis tinham um grande domínio sobre a navegação, né? Mas houve algum problema lá que aí ele desviou da sua rota que eles tinham planejado, certo? Aí nós temos aí, em 1500, quando os portugueses chegaram nas terras que atualmente formam o Brasil, havia entre 2 a 4 milhões de pessoas vivendo nessas terras, em comunidade organizada de diversas maneiras. Eram os povos indígenas, até os dias atuais. Cada comunidade indígena tinha seus próprios costumes e tradições, os quais são transmitidos de geração a geração. Sendo assim, a história dos indígenas é muito mais antiga do que a história da colonização portuguesa no Brasil. É isso que eu acabei de falar para vocês, né? Que os indígenas já viviam aqui há muito tempo. E a questão também da etnia, né? Que eram várias tribos, porém cada uma com seu costume e religião diferente uma das outras. Estudar a história desses povos desde antes da colonização até os dias atuais é muito importante. Os indígenas são integrantes da cultura e da população brasileira, constituem uma da base para a formação da nossa sociedade. Por esses motivos, você vai estudar como vivia alguma sociedade indígena antes da chegada dos portugueses e como o início da colonização do Brasil transformou essas sociedades. Então, aí vocês vão ficar com uma atividade que tem aí na página 219, que tem aí a questão da localização dos povos indígenas no Brasil. Aí tem aí as primeiras informações que obtemos sobre a população indígena se encontram nos escritos dos europeus que chegaram às novas terras. Observe o mapa do Brasil, a localização dos grupos indígenas de acordo com a língua que falavam antes da chegada dos portugueses. Então, era o G e o Tupi-Guarani, né? Onde tiver laranja, está se referindo ao idioma G, e o verde, a Tupi-Guarani. Então, veja só, os primeiros relatos sobre os indígenas foram feitos pelos europeus, com a chegada aqui de Pedro Álvares Cabral, com sua companhia, que avistaram essa população diferente, foi eles que relataram como eram os indígenas. Aqui no nosso estado, nós temos uma tribo indígena chamada Chocós, que está localizada em Porto da Folha. Aí aqui tem a pergunta, que é a atividade que vocês farão a pesquisa e vão responder. Você consegue identificar o grupo indígena que vivia próximo ao local onde você mora? Qual o nome dele? Como será que esses indígenas vivem atualmente? Então, vou deixar essa pesquisa aí para vocês responderão, né? E no momento de correção ou qualquer dúvida, é só conversar com a tia e que eu estarei aqui disponível para fazer os devidos esclarecimentos. Um beijo e até a nossa próxima aula.